Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Física Sem Purpurina. Meu nome é Alan, sou doutorado em Física e nesse vídeo eu gostaria de começar a falar sobre Física Clássica. Um dos conceitos que é muito difícil de explicar em Física Clássica e que muita gente não entende direito o que é e repete a esmo é o conceito de partícula. O que raios é uma partícula na física em geral? Então vamos lá. Dentro da mecânica, que é a parte da física que estuda, você tem uma divisão mais ou menos histórica, mais ou menos conceitual, entre duas partes da mecânica, que a gente chama de cinemática e dinâmica. Tá? A cinemática é a parte da mecânica que faz a descrição dos objetos, dos corpos e dos movimentos que os corpos podem fazer ou não. Cinemática, então, é, na verdade, uma aplicação da geometria, tá certo? A ideia é você imitar o movimento de corpos na geometria. Primeiro, para fazer isso, a gente precisa definir geometricamente quais são os objetos que vão se referir às entidades do mundo material que a gente quer estudar. Então, se eu quero estudar, por exemplo, o movimento de um carro, eu preciso, além de delimitar qual movimento que eu vou estudar, delimitar como que eu vou representar esse carro geometricamente. Para estudar a física do movimento, você não precisa fazer uma cópia em carbono do que o objeto que está se movendo é, porque nem tudo é relevante, tá certo? Para o movimento que você quer estudar. E aí, um modelo mental muito comum, que é o mais fundamental de todos na cinemática, é o que a gente chama do ponto material. Tá? O que é o ponto material? Ponto, porque ele é um ponto geométrico. Material, porque ele se refere a um objeto que é percebido a partir da realidade material. Então tem um processo acontecendo aqui. Existe o que você quer estudar na realidade material, daí a sua mente faz um pré-processamento, ok, da realidade material e cria uma imagem mental do que está acontecendo na sua cabeça. Daí você pega essa imagem mental, que é um objeto abstrato, que só existe na sua mente, tá certo? E você abstrai dele o ponto material, tá certo? Que é um ponto geométrico. Você escolhe um ponto geométrico desse objeto e estuda o movimento desse ponto geométrico. O movimento de um ponto geométrico é dado por um tipo de curva. Então, o que você faz é estudar o movimento desse ponto, tentando identificar qual é a curva que esse ponto desenha na sua cabeça. Agora, tem outras propriedades que são relevantes, que não são só geométricas, que são importantes para a gente querer descrever a dinâmica do movimento, que é a parte da mecânica que estuda as causas do o que faz as coisas se moverem. E uma propriedade muito importante para você determinar o que faz uma determinada coisa se mover é o conceito de massa. Tá? A massa é um fator de proporcionalidade que diz para você o quanto que um agente externo é capaz de alterar ou modificar a aceleração de um ponto material. Na física clássica, quando a gente fala de partícula, a gente está falando de um ponto material massivo, ou seja, é um ponto geométrico que tem um número associado a ele, que é a massa do objeto que você está estudando, do corpo que você está estudando. A gente chama isso de partícula. Então, agora que a gente tem um modelo em que você tem, olha, um ponto geométrico, que o movimento dele é descrito geometricamente, tá certo? E a conexão dele
como os agentes que podem fazer ele se mover é dado por um fator de proporcionalidade que a gente chama de massa, a gente pode não usar mais a referência do mundo material para falar do movimento dos corpos. Então agora eu posso transformar o problema dos corpos em movimento num problema puramente imaginário, um problema puramente mental, uma descrição puramente mental. Eu não preciso mais me referir ao que está acontecendo. Ou seja, essa descrição é genérica. Então, na física clássica, uma partícula é qualquer coisa que eu escolher que seja uma partícula, tá? Para fins de análise. Okay? Então, um carro pode ser uma partícula, um avião pode ser uma partícula, um navio pode ser uma partícula, uma pessoa pode ser uma partícula, um objeto qualquer que eu quero estudar pode ser uma partícula. O que importa é que a minha descrição em termos do objeto partícula só é boa para descrever o movimento de um objeto na vida real sob determinadas condições. Essas condições são determinadas pelo processo de análise. Então, quando você tem um avião se movendo, tem várias partes do avião que se movem de várias formas diferentes. Para eu entender como que o avião se move, eu preciso ser mais específico. E eu preciso perguntar, tá, qual parte do avião e qual movimento você quer estudar? E aí, a partir disso, você escolhe, para aquela parte do avião, um ponto material que tem uma massa que seja uma constante proporcionalidade de tal forma que ela seja representativa do movimento do avião, de como que o avião responde a agentes externos que tentam mudar o seu movimento. Então eu tenho que escolher a massa de tal forma que o movimento do avião seja bem representado. Então uma partícula não é uma coisa, uma partícula é uma coisa imaginária, tá certo? Ela é um conceito que vive na cabeça. Na física clássica, a partícula é o que a gente chama de um modelo material. E a partir dela, a gente pode, né, no caso da mecânica clássica, no formalismo newtoniano, deduzir outros modelos materiais a partir do modelo de partícula. Então você pode, por exemplo, falar, olha, se eu tenho um corpo que eu quero estudar ele de forma tal que a partícula não é o suficiente, eu posso tentar estudar o movimento de várias partículas. Ou seja, eu posso escolher várias partes do corpo que eu quero estudar, tipo o avião, e para cada parte delas eu coloco uma partícula, mentalmente, na cabeça. Eu defino uma partícula. E aí, eu não só tenho como estudar o movimento, digamos assim, relativo a um certo observador, né? Porque você está estudando o movimento é sempre relativo. Então, se eu estou estudando o movimento de avião, eu tenho que escolher um observador para poder definir o movimento dele. Você não só tem como definir o movimento com relação ao observador, como você pode definir o movimento de um ponto com relação ao outro. E aí você tem o que chama de um modelo de várias partículas. E aí, usando um pouco mais de matemática, você pode definir vários tipos de modelos materiais diferentes. Além do modelo de partícula clássica, você tem o modelo de corpo rígido, você tem o modelo ondulatório, você tem o modelo de fluido e você tem o modelo de corpo elástico. Na verdade, todos esses modelos que eu falei que não são partículas, a gente pode classificar como modelos materiais contínuos de corpos extensos, ou seja, corpos que têm tamanho, que não são pontos geométricos. Ponto geométrico não tem tamanho, você não mede a largura de um ponto. Um corpo extenso, ele é um modelo material de uma coisa que tem tamanho. E é como que você constrói todos esses modelos materiais, é uma das coisas que eu quero fazer nesse canal e mostrar para vocês o que é. Porque aí quando você vai falar, por exemplo, de dualidade onda-partícula, e aí eu já estou entrando em física quântica,
Tem muita gente que fala assim, olha, então o fóton, né, a pessoa adora, partícula de luz se comporta ora como partícula, ora como onda. Então preste atenção no que eu estou falando aqui. Quando um sujeito fala isso, tá? Isso é o que a gente chama de uma teoria semiclássica. Está tentando usar a mecânica clássica para descrever um comportamento de um objeto que não é clássico, que é a luz. A luz não é um objeto sujeito à física clássica. Tá? Mas você pode tentar estudar ela usando física clássica. E um jeito de tentar é você definir um modelo material para a luz. Aí o que as pessoas descobriram é o seguinte, olha, para certos experimentos você pode escolher o modelo material de partícula, para certos experimentos você pode escolher o modelo material ondulatório. Isso é um problema para mecânica e para física clássica, porque esses dois modelos materiais não são compatíveis entre si, de uma certa maneira. Você precisa ter umas regras de correspondência que você precisa introduzir, que são regras de correspondência ad hoc. Elas não partem da teoria newtoniana, elas são coisas que você tem que impor na mão. E a gente chama essas coisas de condições de quantização. E isso é como surgiu a mecânica quântica velha, que a gente chama, a mecânica quântica pré-equações de Schrödinger, é feita desse jeito. Na verdade, é como se fosse uma colagem de modelos da física clássica que você tenta usar para descrever uma coisa só. E aí, como não faz sentido você querer fazer isso, você precisa de regras a mais para poder relacionar um modelo com o outro. Okay? Essas regras a mais são as tais condições de quantização. E aí, qual é a solução moderna? A solução moderna é o seguinte, olha só. Não é que você não sabe o modelo material específico para descrever a luz. É porque a física, as leis da mecânica que se aplicam, não são as leis de Newton. Você precisa de uma nova mecânica para descrever o movimento dessa partícula. E aí, um jeito de entrar nessa nova mecânica foi desenvolvido pelo Schrödinger. Ele escreveu a equação de Schrödinger, que é uma equação que define o modelo material da partícula quântica, que não é uma partícula clássica nem uma onda clássica, é uma terceira coisa. Então, toda vez que vocês virem partícula, tá, vocês tenham em mente que a gente está falando desse tipo de estrutura conceitual. Partícula na física clássica é qualquer coisa que eu quiser chamar de partícula. Partícula na mecânica quântica é um modelo que não tem nada a ver com partícula na física clássica, nem com onda na física clássica. É um terceiro modelo material que não é um modelo material deduzível a partir da mecânica newtoniana, ou de nenhuma mecânica clássica em geral. Né? Você tem mais de um formalismo da mecânica, isso é uma coisa que pouquíssima gente sabe. Só físico sabe disso, na verdade. Mas a gente vai falar desse assunto legal também. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu pretendo fazer mais vídeos monoconceituais desse tipo, porque eu estou aprendendo a fazer, né? Então eu não sei exatamente como que vai ficar a situação. Eu já regravei tipo uns 7 vídeos e já apaguei porque eu não gostei de como ficou. Então é isso aí, gente. Se você gostou, se inscreve, deixa o like e vamos acabar com essa purpurina aí, tá bom? Porque aqui é hardcore. Falou? É nóis.